Hoje, gente, eu quero trazer uma palavra assim que está no meu coração. E quando a gente fala de palavras que estão em nosso coração, eu quero dizer a você que nós somos ministrados por Deus também. E eu queria nesse momento trazer ao seu coração, trazer à sua vida uma palavra que tem a ver com o tempo que estamos vivendo, né? E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, adverso. Se você puder, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. E eu queria hoje falar com você sobre como a gente pode evitar a decadência espiritual. A gente sabe que num tempo como esse, muitas pessoas estão decaindo espiritualmente. Muitas pessoas. E a gente sabe disso. Estava conversando com alguns amigos pastores e estando com eles e no nosso bate-papo, na nossa reflexão, a gente falava sobre algumas pessoas que estão se deixando enfraquecer espiritualmente. Pastor, e como que a gente evita a decadência espiritual? Vamos ver o que Paulo fala em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Quero refletir rapidamente com você esta palavra. Diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão pessoas, ou haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afaste-se delas. Meus irmãos, esse texto de Paulo, eu acredito que nunca esteve tão atual como é nos dias de hoje. Parece que Paulo estava fazendo uma leitura dos nossos dias. Saiba, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É claro que cada época traz o seu tempo trabalhoso, cada momento traz o seu tempo trabalhoso, cada momento traz as suas aflições, as suas dificuldades, cada época traz os seus desafios. Mas Paulo está falando aqui que haverá pessoas amantes de si mesmas, ou seja, o egoísmo imperaria. Está dizendo que haveriam pessoas avarentas, presunçosas, soberbas, desobedientes a pais e mães. Você sabe que o tempo em que vivemos é este: ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons. Então, parece-nos que o apóstolo Paulo está tendo uma visão profética dos últimos dias, e com certeza estava tendo, e escrevendo sobre isso. Então, esses dias que nós podemos chamar de últimos dias, são dias que nos sobrevêm. Jesus, ele falou sobre isso. Seus discípulos um dia perguntaram a ele: Jesus, que sinais haverão da sua vinda? E aí Jesus traça o perfil dos dias em que nós estaríamos vivendo. E isso parece-nos que as palavras de Jesus também, aquelas palavras que Jesus deu aos seus discípulos naqueles dias, parece que as evidências dessas palavras, elas crescem a cada dia, aumentam a cada dia. E a gente fica se perguntando: pastor, como que nós vamos manter a nossa espiritualidade saudável? Como que nós vamos manter a nossa vida com Deus? Porque muitas pessoas vão perdendo a sua vida com Deus nesse tempo. E amigo, tudo que você não pode perder é a sua vida com Deus. Você não pode perder a sua vida de intimidade com Deus, a sua vida de intimidade com o Senhor. Esta é uma palavra que eu quero trazer ao seu coração hoje. Como que a gente evita a decadência espiritual? Alguns já decaíram, alguns estão decaindo. Não são poucas as pessoas que, tanto eu quanto você,
já viu na vida que decaíram espiritualmente. E por que que elas decaíram espiritualmente? Decaíram espiritualmente porque algumas coisas não foram observadas. E eu quero então aqui rapidamente falar sobre isso com você. A primeira coisa que evita a decadência espiritual é você dar ouvidos à voz do Espírito Santo. A Bíblia nos diz lá em Hebreus 3, do verso 7 ao verso 8, diz: assim diz o Espírito Santo, se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, como na provocação no dia da tentação do deserto. O povo de Israel não escutou a Deus naqueles dias. E a nós outros hoje, o Espírito Santo continua falando. Então a gente precisa estar pronto para ouvir o que Deus está ministrando, ouvir o que o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações. A Bíblia nos dá orientação para que sejamos prontos para ouvir, tardios para se irar, tardios para falar, mas prontos para ouvir. Estarmos prontos para ouvir. É necessário que a gente esteja pronto para ouvir. Se você estiver pronto para ouvir, se você ouvir de bom e de reto coração, se você ouvir a orientação de Deus e quiser se comprometer com ela, com certeza você evitará a decadência espiritual na sua própria vida. Então precisamos estar prontos para ouvir. Lembra do Samuel? O Samuel, ele ouviu lá, quando ele foi levado à presença de Eli, ele ouviu uma voz o chamando: Samuel, Samuel, Samuel. E aí Samuel responde à voz de Deus dizendo: Deus, fala que o teu servo ouve, fala comigo, pode falar comigo, fala que o teu servo ouve. A gente não pode ser negligente ao ouvir. Se você for negligente em ouvir aquilo que Deus está falando, você com certeza provocará coisas ruins ao seu coração. Sabe, não seja resistente, mas seja solícito à voz de Deus. Seja solícito à voz de Deus. Eu tenho o hábito de dizer isso e de vez em quando eu estou sempre lembrando isso. Lembrando que nós precisamos estar prontos para ouvir, sem negligência a ouvir. Prontos para ouvir aquilo que Deus nos fala, aquilo que Deus nos diz. A Bíblia diz em Atos capítulo 13 que os apóstolos estavam reunidos e eles disseram: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, porque eles estavam ouvindo o Espírito Santo, e o Espírito Santo falava a vida da igreja, falava a eles, e a igreja então seguia a palavra que lhes era trazida. A igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na doutrina que o Espírito Santo trazia através dos apóstolos à igreja. Então, quer evitar a decadência? Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Pastor, como que escutamos a voz de Deus? Gente, Deus, ele não está engessado. Deus pode falar conosco Ele pode falar conosco de muitas maneiras. Ele pode falar conosco através de situações. Ele pode falar conosco através de outras pessoas. Mas o meio ao qual Deus nos deu está aqui, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, é ela que nós devemos nos apegar. A Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. E a palavra profecia ali dá-nos a entender: não havendo pregação da palavra, o povo se corrompe. O Senhor Deus falou em Oséias capítulo 4, verso 6: o meu povo sofre porque falta a ele conhecimento da palavra. Então eu ouço Deus falar comigo através da sua palavra. E eu fico pensando: basta a gente ouvir Deus falar? Não. Não basta você ouvir Deus falar. Agora você precisa se comprometer com a palavra de Deus. Quando você se compromete com o que Deus está falando, e como que eu me comprometo com a palavra, pastor? Como que eu me comprometo? Não se apartando da palavra. Lembra quando Deus chamou Josué, lá em Josué capítulo 1, verso 8? O Senhor Deus falou para ele: não se aparte da tua boca o livro desta lei, Josué. Não se aparte nem para a direita, nem para a esquerda. Medita nele de dia e de noite, e você fará prosperar a sua vida dessa maneira. Tem muita gente querendo a prosperidade,
Tem muita gente querendo crescer, progredir, e não é errado crescer e progredir, e Deus quer que você cresça, que você progrida, que você avance. Deus quer que você vença os desafios, e Deus quer que você vença tudo isso à luz da sua palavra, caminhando na verdade, andando na verdade, não se apartando nem para a direita nem para a esquerda, mas andando no caminho. Não se aparte da palavra. Lembra do salmista lá no Salmo 119? Ele disse: eu escondi no coração a sua palavra. Para quê? Para não pecar contra ti. Esconder no coração a palavra de Deus, esconder no coração a verdade de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que guardam a palavra desta profecia, aqueles que guardam a palavra de Deus em seus corações, aqueles que guardam as coisas que estão nelas escritas. Então, compromisso com a palavra de Deus. Quem ouve e pratica a palavra de Deus, Jesus compara ele a quê? A um homem prudente, a um homem sensato. Jesus compara essa pessoa a uma casa edificada sobre a rocha. Olha como ele compara aquele que pratica a palavra de Deus. Aquele que pratica a palavra de Deus é como uma árvore, ele é como uma casa que tem fundamento. Ele é sensato, porque ele ouve a palavra de Deus e a pratica. Aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, ele mantém a serenidade, ele evita a decadência, porque ele anda na verdade de Deus. Compromisso com a palavra de Deus. Compromisso. Ouvir a Deus, ter compromisso com a palavra. Ouvir a Deus, ter compromisso com a palavra e depois perseverar na palavra. Como que a gente persevera na palavra, pastor? Jesus, ele falou que o reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus é um reino que é obtido por luta, por batalhas. Aquele que quer ser meu discípulo, disse Jesus, negue-se a si mesmo. Tem que se negar, tem que perseverar, tem que andar na verdade. Paulo escrevendo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, ele fala: meus irmãos, sejam firmes, sejam constantes, sejam abundantes no reino de Deus, na obra de Deus, no serviço de Deus. Ele disse: sejam firmes, constantes, abundantes na obra de Deus, abundantes no caminho de Deus. Sejam firmes, sejam constantes, persevere na perseguição. A Bíblia, quando Jesus estava estimulando os seus discípulos a seguirem, Jesus falou: bem-aventurado aqueles que são odiados por causa do meu nome. O apóstolo Paulo, no texto que eu li para você aqui, ele diz que as pessoas boas seriam perseguidas. As pessoas de bons valores, elas seriam perseguidas. E a Bíblia está nos dizendo, o Senhor Jesus falou lá em Mateus 10, 22, falando aos discípulos, ele diz: olha, odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Então, a perseverança, eu ouço a voz de Deus, eu me comprometo com a verdade e eu persevero. O apóstolo Paulo, que foi o maior exemplo a nós, depois de nosso Senhor Jesus, é claro, porque ele foi o maior dos apóstolos. Paulo, ele disse assim, ele falou lá em Filipenses, ele fala: não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu vou me esquecendo das coisas que para trás ficam, e eu persevero para aquelas que estão diante de mim. Então, perseverança, persevere no caminho de Deus, persevere no Senhor, não se entregue às situações, não se entregue às tribulações, não se entregue às dificuldades, porque elas são passageiras, como disse o nosso apóstolo. Ele falou que as crises, que as dificuldades, elas são o quê? Elas são passageiras, são momentâneas, e elas vão passar. Não atentemos nós nas coisas que se veem, mas atentemos nós nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Persevera, avance,
um passo a mais, persevere, caminha mais, anda mais, vá em frente, persevera, avance, persevere na oração. A palavra de Deus diz perseverar na oração, velando nela com ações de graças. Persevere na oração, crie hábito saudável de orar, não recue, porque o justo viverá da fé, e se ele retroceder, nele não se alegra minha alma. Foi o Senhor Deus que disse isso. Então avance. É verdade, às vezes nós avançamos meio que, meio que mancando, meio que com dificuldade, meio que com dores. Agora, fazem parte da vida. Fazem parte da vida de todos nós. Então persevere. Você evita a decadência ouvindo a Deus, perseverando na palavra. Você ouve a Deus dessa maneira. Você evita a decadência dessa maneira. Você evita a decadência perseverando. Persevere. Ouça Deus. Apegue-se à palavra. Vigie. A Bíblia diz que o nosso adversário anda ao nosso derredor, querendo nos tragar. Por isso ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o nosso adversário está ao derredor, mas eu quero te dar uma boa notícia: se você teme ao Senhor, um anjo do Senhor está ao seu lado. Então você precisa vigiar. Vigiar para não cair em tentação. Lembra do Senhor Jesus ensinando-nos a orar? Pai, não me deixa cair em tentação e livra-me do mal. Lá em Mateus 26, Jesus falou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiar para quê? Vigiar para não cair. Vigiar para não entrar numa decadência espiritual. Vigiar para não andar. Alguns dias atrás eu preguei aqui, eu falei sobre Davi. Davi estava tranquilo num tempo que ele devia estar na guerra. Davi estava sem fazer absolutamente nada em um dia que ele deveria estar ocupado. Não era o dia de descanso. Não era o dia de Davi baixar a guarda. Era dia de Davi vigiar. Mas Davi não vigiou. E você sabe o que aconteceu na vida de Davi. Eu preguei há dias atrás sobre isso. E eu falei sobre as escolhas que trazem dores, não só a nós, mas a todos aqueles que estão ao nosso lado. Alguns não vigiam como Davi. Outros já vigiam como José. Lembra de José? O José, ele foge, ele escolhe fugir da situação que ele estava vivendo de tentação. É assim que você evita a decadência, vigiando. Vigia teu coração, olha para dentro de você. Eu acho tão interessante, porque nós, às vezes, cuidamos tão bem de alguma coisa que a gente tem, a gente cuida de alguma coisa que a gente adquire a nível material, dizendo, e a gente às vezes não cuida tão bem da nossa vida espiritual. Não vigiamos os nossos caminhos, não vigiamos as nossas conversas, não vigiamos aquilo que estamos vendo, não vigiamos aquilo que falamos, não vigiamos aquilo que sentimos, e aí a decadência se instala. Então vigie, ouça a Deus, ame a palavra, persevera, vigia. E para encerrar minha fala com você, como que eu evito, pastor, a decadência? Se perceba. Quando eu falo se perceber, é você olhar para dentro de você. O apóstolo Paulo, escrevendo e falando sobre a ceia, o apóstolo Paulo falou assim: examine-se, pois, cada pessoa a si mesma, e coma e beba da mesa do Senhor. Examine-se, pois, cada pessoa a si mesma. Ou seja, se perceba, se cuide, limpeza. A Bíblia fala lá no livro de Levítico, embora nós não vivamos sobre a doutrina do Velho Testamento, o Velho Testamento não seja a base doutrinária para a vida da igreja, mas há muitos princípios que são aplicáveis à nossa vida. Lá no livro de Levítico, quando fala sobre os sacrifícios, o sacerdote tinha que tirar toda a cinza do lugar do sacrifício.
Ou seja, tirar a cinza é o mesmo que colocar a vida em ordem. Evite a mornidão, porque a gente vai ficando morno à medida que a gente não cuida do nosso coração. As pessoas vão se esfriando na fé à medida que elas não cuidam do seu coração, da sua vida. Lá no livro de Levítico diz que o fogo de Deus iria arder continuamente sobre o altar. Ou seja, o fogo de Deus iria arder, mas o sacerdote, ele tinha que levar lenha para o fogo arder continuamente. Ou seja, a nossa vida, espiritualmente falando, ela é incendiada à medida que a gente coloca lenha, à medida que a gente traz. A lenha representa as nossas atitudes em Deus. Se você zela pela tua vida espiritual, se você cuida dela, se você leva ela a sério, se você é aquela pessoa que está buscando de Deus avivamento pessoal, porque tem muita gente que quer um avivamento coletivo. Agora, como que o avivamento coletivo vai chegar se você ainda não alcançou o avivamento pessoal? A gente quer que algumas coisas alcancem os outros, mas essas coisas não alcançaram nem a nós mesmos ainda. Então, essas coisas que a gente quer tanto que alcance o outro, tem que alcançar a gente. E o avivamento tem que alcançar você de uma maneira pessoal. Você precisa estar diante de Deus buscando isso, com orações, com leitura da palavra, com consagração de vida, buscar isso diante de Deus. Como disse Jesus, como o Senhor Jesus falou, Jesus disse para você buscar o reino de Deus, priorizar o reino de Deus na sua vida, que as demais coisas Ele vai de alguma maneira acrescentar ao nosso coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, falou: olha, se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado. Pensai nas coisas que são lá de cima, onde Cristo está assentado. Então, querido, querida, se evita a decadência quando a gente evita a mornidão. O Senhor Jesus falou através de João, lá no Apocalipse, dizendo assim: porque você não é quente, você nem é frio, eu estou a ponto de vomitar-te da tua boca, da minha boca, ele falou. E é uma palavra dura. E é interessante, gente, que quando a gente pensa em ser frio ou ser quente, é sim, sim, não, não. Às vezes a pessoa fica naquela dúvida, andando em dois caminhos, andando em dois pensamentos, servindo a dois senhores. A gente precisa definir. O homem de Deus, a mulher de Deus precisa definir a quem serve, precisa definir a quem obedece. O Senhor Deus disse através lá de Moisés, lá no livro de Levítico: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem os holocaustos, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O princípio de colocar a vida sobre o altar continua o mesmo. Hoje, segundo diz o livro de Hebreus no capítulo 13, diz que sacrifícios que agradam a Deus são lábios que confessam o seu nome. Ninguém mais precisa fazer sacrifício de tolo. Ninguém mais precisa queimar animal sobre um altar. Ninguém mais precisa fazer sacrifício. O maior dos sacrifícios foi feito. O nosso Senhor Jesus deu a vida dele lá no Calvário por nós. Acendeu o fogo na nossa vida. E hoje, o que você faz, o que eu faço? A gente coloca a vida sobre ele. A gente consagra a vida no altar dele. A gente separa a nossa vida para serviço dele. Como diz Paulo aos Romanos: ofereceis os vossos membros a Deus. Ofereceis o vosso corpo a Deus. Como lhe diz em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis a vossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto inteligente, é a vossa vida a serviço de Deus.
É assim que você evita a decadência. Percebeu que a bola está baixando? Não tem essa expressão que a gente usa de manter a bola ao alto, de manter a peteca sempre para cima? É assim. Se você percebe que está esfriando, se você percebe, puxa vida, eu estou me sentindo dessa maneira, eu estou me sentindo longe, me sentindo distante, querido, o fogo está à sua disposição, o altar está à sua disposição, e se você vier ao altar, você vai provar de renovo de Deus sobre a sua vida, você vai provar de água de Deus sobre a sua vida. Essa é a palavra que eu quero deixar ao seu coração hoje. Como que eu evito a decadência? Dando ouvidos à voz do Espírito Santo. Ao ouvirdes a voz do Espírito, não endureça seu coração. Compromisso com a palavra. Ouvida as tuas palavras, ó Deus, eu logo as guardei no meu coração. Guardei, escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Escondi a palavra no meu coração. Sabe, esconda a palavra no seu coração. Persevere. Sede firme, sede constantes no Senhor. Persevere na perseguição. Avance em todos os momentos da sua vida. Se esqueça do que para trás ficou e avance para que as coisas que estão diante de você. Avance. Persevere em oração. Não recue. Vigie. Vigie, pois o teu adversário está ao teu redor. Vigie para não cair em tentação. Vigie para não entrar em erradas na tua vida. E por fim, se perceba. Eu falava com um jovem aqui na igreja hoje, com o Bruno que está lá me ouvindo. Eu falava: Bruno, consagra a tua vida para Deus. E falei para ele assim: o trabalho de Deus, ele não exige que a gente só faça o que tem que fazer, mas que sobretudo a gente coloque vida naquilo que está fazendo para Deus. A vida tem que estar sobre aquilo que fazemos para Deus. A vida. E quando falo a vida, a obra de Deus, o serviço de Deus exige de nós uma conduta que seja adequada ao homem de Deus, à mulher de Deus, aos filhos de Deus. Então esta noite, o Senhor Deus está falando para você: evite a decadência na sua vida. Percebeu que não está legal? Percebeu que está esfriando, querido? É hora de retomar. É hora de pedir: Deus, em nome de Jesus, incendeie a minha vida novamente. Incendeie o meu coração.